O livro que decide seu destino eterno. Existe um livro que nenhuma biblioteca do mundo possui. Não pode ser comprado. Não foi escrito por mãos humanas, e o seu nome está registrado nele agora mesmo. Ou não está. Não estamos falando de metáfora. Não é símbolo teológico. É o registro que vai ser aberto no dia em que tudo acabar. E quando ele for aberto, não haverá recurso. Jesus falou sobre esse registro de um jeito que quase ninguém leva a sério. Ele disse que existe uma alegria maior do que realizar milagres, maior do que expulsar demônios, maior do que mover multidões. Saber que o seu nome está escrito no céu. E no juízo final, diante do grande trono branco, esse documento será aberto. Reputação não vai importar. Discurso não vai importar. Aparência religiosa não vai importar. Uma coisa, e apenas uma, vai determinar tudo: pertencer ao Cordeiro. Esse livro não foi escrito por profetas, não foi compilado por escribas, não surgiu de concílios humanos. Ele pertence ao Cordeiro e aparece do Êxodo ao Apocalipse, atravessando milênios de revelação divina. Moisés o conhecia. Davi cantou sobre ele. Cristo o confirmou. Paulo o citou. João o viu sendo aberto diante dos mortos. Primeira revelação. A eternidade antes da criação. Mas antes de entender como esse registro funciona na história humana, precisamos ir mais longe. Precisamos ir ao ponto onde não havia criação, não havia tempo, não havia universo. Porque foi lá, na eternidade passada, que o livro da vida já existia. Apocalipse 13:8 posiciona o Cordeiro como morto desde a fundação do mundo. Isso destrói qualquer ideia de improvisação divina. Deus não olhou para um Éden destruído e pensou em um plano B. O sacrifício de Cristo não foi consequência do pecado humano. Foi um decreto anterior ao próprio universo. A redenção nunca foi alternativa. Ela sempre foi o plano. E o livro da vida não registra quem mereceu a salvação. Ele marca quem foi escolhido para pertencer ao Cordeiro antes da fundação do mundo. A graça não é reativa, é soberana. A eleição não vem depois do pecado, vem antes da criação. Mas se esse plano existia desde antes do universo, se esse livro já estava estabelecido na eternidade, quando a humanidade descobriu que ele existia, em que momento da história esse registro saiu do mistério celestial e se tornou revelação terrena? A resposta está no deserto, 3 meses depois do Êxodo. E o que aconteceu lá vai te chocar, porque o primeiro homem que mencionou esse livro na história pediu para ser apagado dele. Seu nome pode ser apagado. Deus disse isso com todas as letras. Quem pecou contra mim, esse apagarei do meu livro. Não é ameaça vazia, não é linguagem figurada. É a resposta direta de Deus ao homem mais santo da história, quando esse homem pediu para ser apagado no lugar do povo. E o que Deus revelou naquele momento no deserto mudou tudo o que pensamos sobre segurança eterna, porque existem 2 verdades simultâneas nesse livro, e a maioria das pessoas só conhece uma delas. Primeira camada: Moisés e o perigo do apagamento. 3 meses depois do Êxodo, Israel acampa ao pé do Sinai. Moisés sobe a montanha, desaparece na nuvem densa. 40 dias. O povo espera. O silêncio se arrasta. Alguém sugere fazer um Deus visível. Arão cede. Ouro derretido. Um bezerro. Estes são os seus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. E Deus vê tudo do topo da montanha. Moisés desce, vê o bezerro, vê a dança, arremessa as tábuas. Elas se despedaçam. 3.000 homens caem naquele dia. E no dia seguinte, Moisés sobe novamente. E ali, diante de Deus, faz uma oferta que revela algo extraordinário. Se perdoares o seu pecado, perdoa. Se não, risca-me do teu livro. A primeira menção direta ao livro da vida na Escritura surge como a barganha de um intercessor desesperado. Moisés sabia que o documento existia,
Sabia que ter o nome ali significava vida, e sabia que ser removido significava morte eterna. A resposta de Deus é imediata e inflexível. Quem pecou contra mim, esse apagarei do meu livro. Não há transferência de culpa, não há substituição do inocente pelo culpado nesse nível. Cada um responde pelo próprio pecado, mas esse momento revela dois princípios imensos. Primeiro, o registro já existia, não foi criado ali. Segundo, a possibilidade real de remoção. Pecar contra Deus tem consequência eterna, documentada. Segunda camada. Davi e as lágrimas registradas. Séculos depois, outro homem descobre algo diferente sobre esse mesmo registro. Não o perigo do apagamento, a profundidade do que é registrado. Davi está fugindo. Saul enviou homens para matá-lo. Ele se esconde em território filisteu, território inimigo. Por medo, finge loucura. Saliva escorrendo. Arranhou as portas. O rei o libera. Ele escapa. Mas a humilhação fica. A perseguição não termina. E no meio dessa dor, ele escreve um salmo. E nesse salmo, algo surpreendente aparece sobre o registro divino. Conta tu os meus passos errantes. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Salmo 56:8. Davi descobre que Deus registra muito mais do que identidade. Ele documenta fidelidade sob pressão. Cada noite sem dormir está registrada. Cada fuga antes do amanhecer tem uma testemunha celestial. Cada momento de agonia, quando a rede se fecha e não há para onde correr, Deus vê. E mais do que ver, Ele guarda. A imagem do odre é concreta. Um recipiente de couro usado para armazenar água ou vinho. Davi imagina Deus colhendo cada gota de choro como quem enche uma garrafa. Nenhum pranto passa despercebido. Nenhuma agonia some no esquecimento. O arquivo divino não funciona como burocracia celestial. É um memorial vivo de quem resistiu quando tudo conspirava para fazê-los desistir. Terceira camada. Malaquias e os fiéis no meio da apostasia. 400 anos antes de Cristo, o templo foi reconstruído, o culto restaurado, mas algo apodreceu por dentro. Os sacerdotes trazem animais cegos, coxos, doentes para o altar. O povo retém os dízimos. Roubam Deus abertamente. O culto virou teatro. As palavras perderam o peso. A religião continua, mas a reverência morreu. E no meio dessa podridão coletiva, algo acontece. Então, os que temiam ao Senhor falaram uns com os outros. Malaquias 3:16. Um grupo resiste. Eles se fortalecem mutuamente. Mantém a reverência viva enquanto tudo ao redor desmorona. E então, o Senhor atentou e ouviu, e foi escrito diante dele um livro de memória para os que temem ao Senhor e que pensam no seu nome. Outro registro divino aparece. Não é o livro da vida que Moisés mencionou. Não são as lágrimas do Salmo de Davi. É um memorial dos que permanecem quando as massas se corrompem. Deus não esquece os que o temem quando temê-lo virou piada. Ele documenta os que lembram do seu nome quando invocar esse nome virou formalidade vazia. E a promessa é direta. Eles serão meus, minha possessão particular, no dia em que eu agir. Moisés revelou o perigo. Davi revelou a profundidade. Malaquias revelou a fidelidade registrada. Mas nenhum deles estava presente no momento mais assustador de toda a Escritura. O momento em que esse livro foi aberto diante de todos os mortos, reis que governaram impérios, mendigos esquecidos, filósofos que moldaram civilizações, todos em pé, todos esperando. E então os registros foram abertos, e o critério final não foi bondade, não foi religiosidade, não foi esforço, foi uma pergunta simples e devastadora. O nome está no livro, ou não está? O que acontece com quem não está? E o que aguarda quem está? Vai mudar para sempre a forma como você entende eternidade.
o dia em que tudo será aberto. O céu fugiu, a terra desapareceu, não há mais lugar para eles. Reis que governaram impérios estão em pé, mendigos que morreram esquecidos estão em pé, filósofos que moldaram civilizações estão em pé, todos esperando, todos em silêncio, e então os registros são abertos. Não há defesa, não há recurso, não há mais tempo, e o critério que vai decidir tudo não é o que você fez, é a quem você pertence. O grande trono branco. 1000 anos de reino terreno de Cristo se completam. Satanás é solto por um tempo, reúne as nações, cerca o acampamento dos santos. Fogo desce do céu, devora os rebeldes. O diabo é lançado no lago de fogo, para sempre. E então, João vê algo que nenhum ser humano jamais testemunhou. Um grande trono branco. Aquele que está sentado nele tem um rosto que ninguém consegue encarar diretamente. Do trono emana uma glória tão intensa que o céu e a terra fogem. Não há lugar para eles. O mar entrega seus mortos. A morte e o Hades entregam os que estavam sob sua custódia. Ninguém fica de fora. Cada ser humano que viveu e rejeitou Cristo está ali. Não há escapatória. Não há segunda chance. Não há mais tempo. Os registros são abertos. Apocalipse 20:12. Livros, no plural. Documentos celestiais contendo tudo que foi feito em vida. Cada palavra pronunciada. Cada pensamento cultivado. Cada ação oculta. Tudo exposto. Os mortos são julgados segundo o que está escrito nos documentos. Nada permanece oculto. Nenhum pecado disfarçado passa despercebido. A justiça é absoluta. A verdade é total. Não há advogado argumentando circunstâncias atenuantes, mas há outro documento, singular, diferente de todos os outros, o livro da vida. Ele não registra obras, não lista pecados, não documenta falhas. Ele marca pertencimento ao Cordeiro. Quem não foi achado escrito nele é lançado no lago de fogo. A ausência do nome determina a condenação final. Não importa se a pessoa era religiosa, não importa se praticou caridade, não importa se tentou viver bem. Se o nome não está inscrito no arquivo do Cordeiro, a sentença é final. A Nova Jerusalém, o destino dos inscritos. O julgamento termina, e então algo novo desce do céu. Uma cidade preparada como noiva, adornada para o seu noivo. A glória de Deus a ilumina. Não precisa de sol, não precisa de lua. Sua presença brilha através de muros de jaspe transparente. 12 portões, 12 pérolas. Cada portão, uma pérola inteira. As ruas são de ouro puro, transparente como vidro. O rio da vida procede do trono de Deus e do Cordeiro. A árvore da vida está ali, dando 12 frutos, um para cada mês. Não haverá mais maldição. Não haverá mais noite, não haverá mais morte, mas há uma condição para entrar. Apocalipse 21:27. Não entrará nela coisa alguma contaminada, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. O registro que Moisés mencionou no deserto opera como passaporte celestial, o memorial que Davi viu guardando suas lágrimas. Marca quem tem direito de caminhar pelas ruas de ouro. O arquivo que Malaquias descreveu como lista dos fiéis em meio à apostasia decide quem passa pelos portões de pérola. A inscrição que Jesus confirmou aos 70 discípulos torna-se o critério de acesso ao reino eterno. A certeza que Paulo tinha sobre os colaboradores de Filipos é cumprida na entrada deles na Cidade Santa. A segurança verdadeira nunca esteve em obras terrenas, nunca dependeu de religiosidade humana, nunca foi conquistada por esforço pessoal. Sempre esteve em pertencer ao Cordeiro, cujo nome marcou o documento desde antes da fundação do mundo. E agora a pergunta chega até você. Não é doutrina abstrata, não é conceito teológico distante, é pessoal, é agora, é urgente. Esse registro existe enquanto você respira, enquanto seu coração bate.
O livro da vida marca quem pertence ao Cordeiro. E essa operação acontece hoje. Talvez você tenha vivido anos pensando que religiosidade é suficiente. Frequentou cultos, cumpriu rituais, manteve aparências. Mas pertencer a Cristo é diferente de frequentar igrejas. Estar inscrito no arquivo celestial é diferente de ter seu nome em listas de membros. Ou talvez você nunca tenha se aproximado. Viveu distante, pensando que Deus era distante demais para se importar com você. Mas o Cordeiro foi morto antes de você nascer. E o plano de redenção existia quando você não existia. Você não foi esquecido. A graça não espera você melhorar antes de te receber. O sangue de Cristo não tem data de validade. O sacrifício que aconteceu há 2000 anos ainda te alcança hoje. Se você está cansado de tentar conquistar salvação, pare. Você nunca vai conseguir. Se você está correndo porque acha que pecou demais, volte. O Cordeiro morreu por pecadores, não por perfeitos. Se você duvida se Deus te quer, olhe para a cruz. A resposta está ali. Hoje, se você deseja ser reconciliado com o Salvador Jesus Cristo, se quer começar uma nova jornada em direção à salvação eterna, escreva nos comentários: aceita-me, Senhor Jesus, és meu único e suficiente Salvador. E se você já entregou sua vida a Cristo, se já sabe que seu nome está escrito no registro celestial, comenta amém e compartilha essa mensagem agora. Alguém que você conhece precisa descobrir que existe um documento eterno, onde o nome dele pode ser inscrito hoje. O Cordeiro está vivo. O arquivo permanece. A decisão